E eu quero te convidar nessa noite a abrir o teu coração. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor daqui a pouquinho, mas eu quero, antes de ler a palavra, te pedir que você feche os teus olhos, que você curve a sua cabeça, para nós termos um tempo de oração em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos apresentar este tempo de ministração da Tua Palavra. Fala conosco, Senhor, ministra as nossas vidas, que possamos ser grandemente tocados pela Tua presença, grandemente ministrados pelo Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, fala conosco, ministra as nossas vidas. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero nessa noite falar sobre o tema Alcançados pelo Amor. Abra sua Bíblia então em 1 João, capítulo 4, versículos 7 a 10. E eu quero ler juntamente com você. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Deus é amor. Amados, esta afirmação, ela é fundamental para nós compreendermos a inteireza, a magnitude do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele é completamente, totalmente amor. Faz parte da essência, do ser de Deus. Isso é tremendo para as nossas vidas, nós compreendermos esta realidade. Talvez você nessa noite está com o teu coração pesaroso, preocupado. Talvez você perdeu um ente querido. Talvez você tenha ficado angustiado, angustiada por este tempo de enfermidades, pelas notícias, pelos problemas políticos ou outros problemas que porventura você esteja passando. Mas eu quero que você compreenda, em primeiro lugar, que Deus é amor. Esta realidade de Deus, ela é suficiente para que nós possamos já descansar e nos aquietarmos. Um segundo momento é que o amor de Deus se manifesta em Cristo Jesus. A manifestação plena do amor de Deus é Cristo. O fato dele ter entregue Cristo, o fato de Cristo também ter se entregue por nós, feito sacrifício por mim e por você, é demonstração plena do amor do Pai através do Filho e o amor do Filho no seu sacrifício. Deus nos ama, o Pai nos ama, o Filho nos ama e eles demonstraram de maneira prática nas nossas vidas. Um terceiro momento é que o amor de Deus perdoa os nossos pecados. Compreenda muito bem isso, meu irmão. Talvez você chegue aqui nessa noite com o teu coração constrangido. Eu não sei qual a tua realidade, talvez você tenha vivido bem na presença do Senhor, tendo uma vida de santidade, uma vida na presença do Pai, buscando a Ele. Mas talvez há muitos que estão nos assistindo nessa noite, que estão com o coração cheio de peso, peso do pecado, peso pelo passado ou peso de acusação. Estivemos ministrando no domingo pela manhã e também falamos um pouquinho no domingo à noite sobre o peso que a religiosidade vem sobre as pessoas, querendo trazer acusação, querendo trazer manipulação, colocar um cabresto como um menino que está tentando controlar uma pipa. E talvez isso trouxe feridas no teu coração, talvez há acusações do teu passado, talvez de um passado de pecado, ou de um passado de decepção religiosa, ou de outras decepções na tua vida. Mas nessa noite eu quero te convidar a compreender um pouquinho mais este amor de Deus através de Cristo. Nós não vamos apenas permanecer neste texto,
que ele é tremendo por si só. Ele já traz esta base de compreensão que Deus é amor, ele manifesta o seu amor através de Cristo, e o amor de Deus é aquele que perdoa os nossos pecados. Mas eu quero te convidar, através dessa afirmação que nós vimos aqui de João, a olhar para três textos de Cristo, a demonstração do amor de Deus através de Cristo. Três passagens essas que talvez você vai se identificar com um personagem ou outro, ou com o sentido deste texto. Três expressões para ministrar as nossas vidas. A primeira expressão dessas é: e vendo-a, disse-lhes, não chores. Faz referência ao texto de Lucas, capítulo 7, verso 11 a 15, que você está acompanhando comigo aí na tela e já pode ler juntamente comigo. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. O texto aqui nos diz que o Senhor se moveu de íntima compaixão por ela e disse, não chores. O que eu quero trazer aqui para você não é o fato simplesmente da ressurreição, que não é simples, é tremendo, né? Mas o que eu quero trazer aqui é justamente essa expressão, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por aquela mãe e disse-lhe, não chores. Esse é o nosso Deus, queridos. O nosso Deus é esse Deus tão repleto de amor que se compadece de você. O Senhor se compadece de você, minha irmã. Ele olha para teu sofrimento, para tua luta com teu filho, para tua luta no teu casamento, e o Senhor não te abandona, ele se compadece de você, ele te ama. E nessa noite ele te diz, minha irmã, não chores mais. Entrega tudo nas minhas mãos, que eu sou aquele que tem o poder para operar o milagre. Você, meu irmão, o Senhor olha o teu sofrimento, a tua luta, as tuas dificuldades, talvez problemas financeiros na empresa, no trabalho, familiares, eu não sei qual é o âmbito das dificuldades do teu sofrimento, o que tem trazido lágrimas, o que tem te feito chorar. Mas saiba que o Senhor, Ele olha para você, não apenas com um olhar de qualquer pessoa, não um olhar de julgamento, mas um olhar de compaixão, um olhar de amor, de compadecimento. E Ele não só olha para você com um olhar de compaixão, como o Senhor se dirige a você, te dizendo, pare de chorar. Por quê? Porque o Senhor está presente aqui. Aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a possibilidade de fazer o impossível acontecer. Ele está presente aqui. Ele está presente na tua vida. Ele está presente na tua história. Não há mais a necessidade do choro. O choro não é ruim. O choro, ele é expressão de sentimentos dos mais variados. Mas nessa noite, aquele que pode enxugar dos olhos as nossas lágrimas, está presente aqui, aí na tua casa, te dizendo, olha, não chores mais, porque eu estou aqui, ouvindo as tuas orações. Eu estou presente aqui, eu te amo, eu me compadeço de ti. O Senhor é aquele que está ouvindo o teu clamor nessa noite. Daqui a pouquinho nós vamos orar. E você vai poder se derramar diante desse Senhor e ter as suas lágrimas enxugadas por aquele que pode fazer o milagre acontecer na tua história. Uma segunda expressão, filha, vai em paz e ser curada. Marcos capítulo 5, verso 24 e 34 diz assim,
E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia-se, tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Verso 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então, a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Aqui nós vemos uma mulher que não tinha uma experiência religiosa. Uma mulher que apenas ouviu falar acerca de Jesus, mas não era judia, não tinha uma vivência religiosa da época, não era alguém que já estava seguindo a Jesus, não era um discípulo de Jesus, né, de forma alguma, mas ela ouviu falar que havia uma possibilidade de cura. E Jesus, ele não somente cura esta mulher, como também traz salvação à sua vida. Talvez você que está me ouvindo nesta noite, ou talvez você está me ouvindo em outro horário deste dia, e você ainda não tem uma experiência real contigo, com Cristo, não tem uma experiência real de salvação com Cristo, mas está precisando de um milagre. Eu quero te dizer que o Cristo a quem nós servimos, ele pode te curar, ele pode fazer um milagre, mas o maior milagre que ele pode e quer fazer é trazer salvação para a tua vida. Você já é salvo? Você já é salva? Você já teve uma experiência, já entregou a sua vida e reconhece a Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador da tua vida? Essa mulher também não era salva. Essa mulher também não tinha um relacionamento com Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ela foi até Cristo buscando a cura física, a cura de uma enfermidade que há muitos anos a perseguia. Uma mulher que não apenas enfrentava as dificuldades de uma enfermidade, mas enfrentava a exclusão social. Fluxo de sangue, ou a menstruação, né? Ou no caso dessa mulher que já era uma hemorragia que nunca se estancava. Para a época era sinônimo de impureza. A mulher que estava nos dias do ciclo menstrual, né, ela ficava ali afastada até que se passasse esse tempo. Agora imagine uma mulher que está há anos e anos e anos vivendo desta forma, excluída da sociedade, tida como imunda. Talvez muitos declaravam que essa enfermidade era fruto de pecado, mas naquela noite essa mulher rompe com o povo, com a multidão, rompe com as pessoas que estavam atrapalhando ela de chegar até Jesus, rompe com os estigmas religiosos, rompe com as ordens naturais das coisas, para que ela pudesse tocar em Jesus. Esta também é uma noite de nós rompermos, para tocarmos o Deus de amor, aquele que pode trazer cura, salvação, transformação para a tua história. O que tem se constituído barreira para que você toque em Jesus? Talvez há uma multidão na tua frente. Talvez há muitas dificuldades que têm sido estabelecidas. Eu não tenho um relacionamento com Cristo porque por causa disso, daquilo outro, né? Essa mulher, ela poderia elencar uma série de fatores, mas o fato é que ela talvez rastejando em meio a pés sujos, a pessoas, né, que estavam ali suadas, fétidas, apertando uns aos outros para ver Jesus passar. Ela se move naquela poeira, se sujando, mas nada disso se constituiu uma barreira que pudesse a impedir de tocar em Jesus. Não somente com os seus dedos,
mas tocar a Cristo com a sua fé. Quando ela toca em Jesus, Jesus para tudo. E ele automaticamente pergunta aos seus discípulos: quem me tocou? Os discípulos indagam: mas Jesus, todos estão te tocando. Não, alguém me tocou de uma forma a que poder emanou da minha vida. E houve cura. Aquela mulher se manifesta temendo e tremendo. E Jesus declara uma palavra: minha filha, vai, a tua fé te salvou. Queridos, que passagem tremenda. Mostra que nós não precisamos de métodos, não precisamos de modismos, de fórmulas mágicas para chegar até o Senhor. Nós só precisamos de um coração cheio de fé, aberto e disposto a recebê-lo como Senhor da nossa vida, a tocar em Jesus para que Ele possa trazer cura e salvação nas nossas vidas. Essa é noite de cura, esta é noite de salvação. Terceira expressão tremenda é uma pergunta: tu me amas? E esta pergunta está no Evangelho de João, capítulo de número 21, verso 15 a 17. Diz: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-lhe por ter dito a terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Amados, quando nós vemos esta passagem, uma passagem que eu gosto muito, desde a minha época de seminário, há muitos anos atrás aí, né, nós podemos colocar aí no mínimo, quando eu saí do seminário, fazem 14, 15 anos atrás, né, mas há uns 17 anos atrás, eu ouvi um professor meu de grego, o professor José Adriano, ministrando sobre este texto, e quando ele falou sobre este texto na sala de aula, o meu coração queimava, ardia pela palavra de Deus, e ainda hoje ele arde. Interessante que quando Pedro é indagado por Jesus, né, na primeira pergunta que Jesus faz é: Pedro, você me ama? E aqui a palavra grega que Jesus usa é com amor ágape. Se Pedro amava com amor incondicional. E quando Pedro responde, ele não usa no grego a expressão com amor ágape, ele usa com amor filéu, que seria o equivalente: sim, eu gosto do Senhor. É um amor mais de âmbito fraternal. E daí é como se ele estivesse ali: Pedro, você me ama de verdade? E ele dizia: Senhor, eu gosto do Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Depois ele pergunta novamente: você me ama de forma incondicional, com amor ágape? Não, eu gosto do Senhor. E na terceira vez, Jesus muda a pergunta: você então gosta de mim, Pedro? E daí Pedro se entristece e diz: tu sabes todas as coisas, o Senhor sabe que eu gosto de você, do Senhor. E Jesus responde: então apacenta as minhas ovelhas. Note, queridos, que Jesus chama Pedro, alguém como eu e como você. Pedro, o mesmo que cortou a orelha do soldado. Pedro, o mesmo que nega Jesus, né, quando houve a troca da guarda, o cantar do galo. É o mesmo Pedro que nesse momento aparentemente está sendo mais uma vez reprovado. Mas aqui não é uma questão de reprovação. Jesus está querendo notar aqui, enxergar qual é a verdadeira realidade de Pedro para com ele, qual é a profundidade do relacionamento. Mas mesmo que Pedro não estava ainda preparado, ou não estava com seu amor ainda, né, totalmente lapidado diante do Senhor, Jesus continua dizendo: então apacenta, cuida das minhas ovelhas, Pedro. O Pedro que cortou a orelha, o Pedro que negou 3 vezes, o Pedro que agora, quando Jesus pergunta: você me ama de verdade? Eu gosto de você. Mas os projetos de Jesus para ele continuavam os mesmos.
Pedro, você me ama? E essa resposta, então, cuida das minhas ovelhas, é como se o Senhor Jesus dissesse, não importa, querido, porque eu te amo, Pedro. Pedro, eu te amo. Cuida das minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta esse povo. E quando nós vamos lá para as cartas de Pedro, nós vemos aquele que entendeu, estava ali cuidando do povo, apacentando, zelando para que as pessoas tivessem o cuidado. Eu quero te dizer, querido, que nessa noite o mesmo Jesus que te ama de forma incondicional, ele também pergunta para você. É aquele que quer te curar, é aquele que está enxugando dos seus olhos toda lágrima, é o mesmo Jesus que pergunta nessa noite, você me ama? Com amor incondicional, e ainda que de repente o teu amor não seja o ideal ainda, seja um apenas eu gosto do Senhor, o Senhor ainda conta contigo, Ele quer te usar, Ele quer te transformar num Pedro, naquele que na primeira pregação milhares de pessoas foram encharcadas pela presença do Senhor, naquele que foi encharcado pelo Espírito no Pentecostes. Deus, Ele conta com você, Ele quer fazer uma obra na tua vida, Ele quer transformar a tua história e fazer de você um Pedro, um homem cheio do poder, uma mulher cheia do poder de Deus. Mesmo que talvez a tua resposta, o máximo que seja nessa noite, é Senhor, eu gosto de você. E mesmo que você declare isso com verdade, mas com tristeza no coração, o Senhor ainda diz para você, querido, então apacenta as minhas ovelhas, ou seja, há um rebanho. Há pessoas que estão como ovelhas sem pastor, que necessitam de ter uma mensagem de salvação. Deus, Ele quer usar a tua vida. Ele quer usar a tua história. Fecha os teus olhos. Eu quero orar junto contigo. Senhor Deus, Tu és aquele que está nessa noite, enxugando dos olhos toda lágrima. Eu não sei, ó Deus, o que tem trazido essas lágrimas para este irmão, para esta irmã, mas nessa noite eu te peço, Senhor Jesus, toca este coração, toca esta vida, Senhor, para que essas lágrimas sejam secas, mas haja, Deus, um toque de cura, um mover sobrenatural, um milagre do Senhor sobre estas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, eu não sei se é uma enfermidade, Senhor, mas que, ó Deus, este coração que se achega diante de Ti com fé, este coração que chega, ó Deus, com verdade, possa ser curado, Senhor, possa haver esta resposta de oração, Senhor. Mas não somente uma cura física, mas este também que se aproxima de Ti, Senhor, precisando de salvação. Que esta seja uma noite, Pai, do encontro real contigo. Mesmo que esteja aí na sua casa, Senhor, talvez sozinho no seu quarto. Talvez, ó Deus, ouvindo essa mensagem com o coração quebrantado, chorando, Pai, na Tua presença. Traz salvação, traz vida, traz um mover sobrenatural sobre estas vidas, Senhor. E que nesta noite, Senhor, diante desta pergunta, se nós amamos a Ti, que possa haver, ó Deus, uma resposta afirmativa. E não somente, Pai, da boca para fora, mas em realidade. E mesmo que, ó Deus, houver uma resposta como a de Pedro, eu gosto de Ti, Senhor. Que possa haver uma mudança, uma transformação, Pai. A tal ponto, Deus, que essas vidas sejam tocadas, Senhor, a viver a realidade de Pedro, a viver, ó Deus, esta realidade de mudança, de transformação, de salvação que o Senhor tem, Senhor. Nós oramos, Pai, porque nós cremos na Tua palavra, cremos na Tua presença, cremos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos, ó Deus, e agradecemos. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado e minha amada, eu quero te convidar a curtir essa mensagem, nos ajuda aí nos algoritmos do YouTube, né, para que ele sempre te notifique. A também se inscrever no canal da nossa igreja, né, para que você possa sempre receber essas notificações e no sininho, colocar ali, clicar no sininho e colocar em todas, para que todas as notificações de ministrações cheguem até você. No mais, querido, eu quero que você seja muito abençoado, tenha uma semana repleta da presença de Deus. Vamos receber a bênção? E agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a tua vida e sobre todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.